Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso de Dreamweaver CS6, promovido pela SIC Farmática. Nessa aula eu vou informar para vocês o que é usabilidade. Vai ser uma aula teórica, tá? Onde eu vou estar explicando sobre o assunto de usabilidade. E depois nós vamos ter uma outra aula, também teórica, onde eu vou estar explicando para vocês sobre acessibilidade. Eu poderia explicar ambas as informações, tanto usabilidade quanto acessibilidade, juntas em uma única aula, mas eu resolvi separá-las para a gente poder abordar melhor cada assunto, tá? E que vocês tenham um bom entendimento sobre isso, correto? Então vamos lá. Usabilidade é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica e importante. A usabilidade pode também ser referir ao método de mensuração da usabilidade e ao estudo dos princípios por trás da eficiência percebida de um objeto. Na interação humana-computador e na ciência da computação, usabilidade normalmente se refere à simplicidade e facilidade com que uma interface ou um programa de computador ou um site pode ser utilizado. O termo também é utilizado em contextos de produtos como aparelhos eletrônicos em áreas da comunicação e produtos de transferência de conhecimento, como manuais, documentos e ajudas online. Também pode se referir, no caso, à eficiência do design de objetos como uma maçaneta ou um martelo. Bem, para que vocês possam entender melhor, pessoal, apenas uma pequena pergunta para vocês. Vocês leem de que lado para que lado? Nós simplesmente começamos a fazermos a leitura sempre da esquerda para a direita, correto? Então, isso vocês aprenderam desde pequeno, desde a primeira vez que vocês começaram a aprender a ler, que a leitura começa-se da esquerda para a direita. Então, quando nós estamos montando um site, nós procuramos sempre colocar da melhor maneira possível para que o nosso internauta possa ter uma usabilidade perfeita. O que seja, a logomarca da SIC está aqui à minha esquerda, certo? Logo depois, ao meio, eu tenho o nome aqui do curso Dreamweaver. E à minha direita eu tenho a logomarca do Dreamweaver, correto? Então isso particularmente é um padrão em todos os slides criados aqui pela SIC. Então é uma usabilidade, certo? Tem algumas posições, alguns sites que eu até já desenvolvi. Muitas vezes o próprio cliente vira para nós e fala: olha, eu quero essa informação aqui, que é o meu carro-chefe, que saia logo de início, lá no topo do meu site. Bem, vamos sentar e vamos analisar. Se você coloca todas as informações principais em primeiro plano, o que vai acontecer? O seu internauta vai acessar a sua página e logo de cara ele vai pegar aquela informação, sobre o seu conteúdo principal da sua empresa, que seja o carro-chefe. Então você não desperta ele a verificar as outras informações, a rolar a página, vamos dizer assim, para que você possa fazer com que seu internauta possa ver as outras informações da sua página. Então, quando nós colocamos a logomarca, como eu informei aí sobre o critério de leitura que vem da esquerda para a direita, então nós estamos colocando aí uma usabilidade, o que seja, nós sempre fazemos os designers do site de uma maneira fácil para poder ser utilizada. Então o que acontece? Eu coloco a logomarca à esquerda, coloco o menu aqui em cima, aí eu venho com uma imagem, vamos dizer aqui, certo? Logo de início. E eu vou retratando, vamos dizer assim, as informações conforme eu vou rodando a página. Então vamos dizer o seguinte: meu carro-chefe eu vou colocar antes do footer, que seja a última notícia. Mas o que eu acabei fazendo aí? Eu acabei fazendo com que meu internauta acessasse todas as informações do meu site, certo? Então podemos utilizar isso daqui como uma usabilidade, correto? Então o que acontece? Uma outra pergunta muito simples: por que quando vocês chegam na casa de vocês, vamos dizer assim, os disjuntores de acesso para ligar as lâmpadas ficam numa altura? Bem, se você colocar ela, vamos fazer uma brincadeira, então se você vai pegar o disjuntor, ou então
tá me falhando agora no momento o nome, né, da pecinha que você, o liga e desliga, né, de uma lâmpada, você coloca ela do chão 30 centímetros, não faz jus a isso, né? Então quer dizer, isso é uma usabilidade. Então a usabilidade é o quê? É a facilidade que você vai ter para poder utilizar aquele aparelho, ou a facilidade para você se locomover dentro de um site, que seja para você navegar, né? Não vamos nem colocar locomover, mas sim a navegação, facilitar o seu trabalho, correto? Então, assim, imagina, você está acostumado aqui no Brasil, você pegar o seu carro e dirigir do seu lado esquerdo. Aí você vai para a Inglaterra, você vai pegar o carro para dirigir do lado direito, porque lá eles colocam o volante para o lado direito, tá? Agora vem aquela questão. Bem, aqui eu acostumei a dirigir pelo lado esquerdo, mas isso é uma usabilidade aqui do Brasil. Na Inglaterra é uma usabilidade a que nós pegamos o carro e vamos dirigir à sua direita. Então, que seja, o meu passageiro vai ficar na minha esquerda, correto? Então, a usabilidade basicamente é eu facilitar como vai ser utilizado aquele produto, certo? Como aqui nós colocamos aqui o objeto, né? Também pode se referir à eficiência no design de objeto como uma maçaneta ou um martelo. Então, que seja, vamos pegar aqui a maçaneta e fazer uma referência a ela. A maçaneta, ela fica onde? Ela fica numa porta. Imagine eu colocar uma maçaneta para mim abrir uma porta a 1,70 m ou então a 1,80 m. Bem, eu vou ter que esticar a minha mão para cima para mim poder abrir uma porta, para mim poder puxar a maçaneta, certo? Então, o que acontece? Existe um padrão técnico de uma altura para ser colocada para facilitar o manuseio daquela maçaneta, né? Até mesmo o design de um martelo também, ele tem as suas referências. Nós sabemos que de um lado nós podemos bater o prego e de outro lado, se o prego entortar, nós temos então aqueles ganchos, né? Vamos colocar como tipo de chifre, né? Que você passa no prego para você retirar aquele prego dali daquela madeira ou da parede que você colocou. Mas ele foi feito como facilitar, né, a usabilidade no caso e facilitar o seu uso. Um outro componente também que nós podemos pegar aí é simplesmente analisar o quê? A colocação de alturas de tomada, a colocação de alturas de televisores, né? A questão do controle remoto, vocês têm um controle remoto para quê? Para facilitar o uso. Então isso daí se chama-se uma usabilidade. O que seja, há uns 30, 40 anos atrás, vamos colocar dessa forma, não havia um controle remoto. Então você tinha que mudar um canal indo lá na televisão e mudar no seletor daquela televisão para que você chegasse ao canal desejado. Hoje não, hoje você pega o controle remoto, senta no seu sofá, né? Você pode ligar a sua televisão, você pode desligar a sua televisão pelo controle remoto, alterar os canais, né? Sem você sair da sua cadeira. Então isso é chamado uma usabilidade, correto? Então tudo aquilo que venha facilitar o seu uso, nós colocamos o nome como usabilidade. Já para os sites, nós utilizamos da seguinte forma: um layout bem trabalhado, um tamanho de fonte. Então, assim, vamos dizer que eu venha colocar essa fonte aqui do curso Dreamweaver num tamanho 2, eu tenho quase certeza que vocês vão ter dificuldade de leitura, certo? Então, eu tenho que analisar isso, eu tenho que colocar um tamanho proporcional para facilitar a leitura de vocês. Então, se eu estou facilitando a leitura de vocês, então isso parte a ser uma usabilidade. Eu tenho que colocar os menus de um site de uma maneira sincronizada, que seja, eu vou colocar, imagine eu colocar a home da direita para a esquerda, então eu coloco a home aqui, né, vamos dizer aqui onde está a logomarca do Dreamweaver, depois eu coloco a empresa aqui, voltando, né, aqui à minha esquerda, depois eu coloco contatos aqui, certo? Então eu posso colocar o seguinte: contatos, empresa e home. Bem, fica uma coisa fora do comum, certo? Então, como nós sabemos que a nossa leitura vem da esquerda para a direita, então todas as facilidades eu tenho que colocar naquela projeção, certo? Então, sempre analisar tudo meu num site vai começar da esquerda para a direita, a minha logomarca é a primeira informação que eu quero mostrar. Então, se é a primeira informação que eu quero mostrar, então eu vou setar ela à esquerda, certo? Então, vocês têm que analisar isso, porque a usabilidade é a facilitar, certo? Para o seu
internauta ou para seu cliente, ou até mesmo quando vocês estiverem desenvolvendo um sistema, facilitar a colocação daquelas informações para a pessoa que vai acabar utilizando aquela informação, tá? Eu vou voltar à página aqui, que nós temos então aqui a usabilidade é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou objeto, né, a fim de realizar uma tarefa específica e importante. Então, como eu informei para vocês, a usabilidade nós podemos dizer e definir simplesmente com a facilidade, tá? Então, você vai facilitar o uso daquela ferramenta que você está desenvolvendo. E um site é, sim, uma ferramenta onde você vai desenvolver, né? Onde um cliente acaba te contratando para você desenvolver aquela ferramenta para ele. Então, ele se torna ser uma ferramenta e ele se torna ser usável, né? Vamos colocar dessa forma, para os internautas. Então, eu preciso também ter o discernimento na hora da projeção de um layout, colocar uma usabilidade de fácil acesso para cada para o meu internauta, para que ele, na hora que ele consiga ver as informações, ele percebeu, opa, o menu, bem, eu coloquei o menu tudo à minha esquerda, verticalmente, mas todas as informações vai estar aqui, na vertical, certo? Então, conforme ele vai clicando, as informações vão sendo alteradas aqui à minha direita, tá? Mas é um padrão que eu coloquei de usabilidade, certo? Então, eu tenho os menus aqui, conforme vai clicando, as páginas vão alterando aqui, mas dá a facilidade para o meu cliente. Então, se eu dou uma facilidade, eu estou fazendo com que o site seja que tenha uma boa usabilidade, tá certo? Tá? E aí, pessoal, na próxima aula eu vou acabar passando para vocês, então, a informação sobre acessibilidade. Espero que vocês tenham entendido o que é uma usabilidade. Evidentemente que a parte teórica se torna, eu sempre falo isso nos cursos, principalmente nos cursos de programação, quando eu tenho que dar as explicações, eu informo para os meus alunos o seguinte: quando você passa uma informação teórica, automaticamente o aluno pega aquelas informações, acaba até entendendo, mas eles ainda continuam ficando perdidos, tá? Essa interação da parte teórica, ela vai se definir a partir do momento que você tem um acesso na parte prática, que evidentemente eu vou estar passando isso também para vocês, essa informação da usabilidade e até mesmo da acessibilidade na prática. Eu simplesmente estou passando esse termo teórico para que vocês entendam um pouco melhor isso, mas vocês vão entender isso 100% a partir do momento que nós formos para a prática, para que vocês possam estar fazendo isso daí. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre acessibilidade, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.